Eu acho que estamos aqui de novo, hein? E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Paz de Cristo? Eu tava pensando comigo mesmo uma situação, porque eu penso, tá? Vocês acham que eu não penso, mas eu penso. Eu sou uma pessoa que pensa, que tem, mentalidade. E o que eu tava pensando? As coisas mudaram e a gente olha pelas crianças. Vocês já repararam isso? A minha irmã é totalmente o oposto e diferente de quando eu era criança. A minha irmã, com 3 anos de idade, ela já tava falando tudo praticamente. Ela já conversava contigo e você conseguia entender o que ela estava dizendo. Meu irmão, eu com 8 anos de idade, eu tava falando tio. Já começa também que eu tinha língua presa e eu tenho raiva disso até hoje. Todo mundo que me conheceu na infância me zoou por causa disso, porque eu falava tio, DVT. Então com 7 anos de idade eu ainda era lento, eu ainda tava na câmera lenta. A minha irmã com 3 anos, meu irmão, ela já parecia um anão. O que é isso? Sabe aquelas crianças que dá raiva? Igual essas crianças que parece no Luciano Huck, fazendo uns cálculos que você fala assim, ó. Como que ele sabe disso, cara? Tem umas crianças hoje em dia que dá vontade de você falar, você pode ser um pouquinho mais burro? Só um pouquinho. Pra eu me sentir que eu sou uma pessoa evoluída, porque as crianças de hoje em dia estão dando um pau na gente, mano. E nessa de eu não ser uma pessoa tão evoluída assim quando eu era criança, eu tinha medo de coisas que, se eu contasse pra minha irmã falava assim, que bobão você era, hein? Umas coisas que se você fazer hoje em dia, se você tem uma irmã, um irmão, faz a prova. Chega pra ele e canta assim pra ele assim, ó. Vou te colocar pra dormir aqui, tá bom? Boi, 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 boi da cara preta. Pega minha irmãzinha que tem medo de careta. O teu irmão ou a tua irmã, ela vai te olhar, vai fazer assim, ó. Irmão, eu sei que o boi careta não existe. Pode contar uma historinha do Lucas Neto? Porque eles já são evoluídos, eles não são igual a gente, a nossa geração. Eu tenho 22 anos, mas eu morava em uma cidade que as coisas até chegar lá era difícil, irmão. Então se você contasse pra mim assim, ó. Boi, 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 boi da cara preta, pega o Alexandre que tem medo de careta. Sabe o que eu fazia quando minha mãe começava a cantar essas músicas? Eu pegava a coberta e eu fazia assim, ó. E ficava chorando, falando, mãe, não, canta essa música não, canta outra, mãe. Porque eu tinha medo. Pra mim, o boi da cara preta, se eu não dormisse naquela hora que minha mãe tava cantando aquilo ali, ele aparecia assim, ó, do nada lá em casa, falando assim, ó. Opa, tudo bom? Você não dormiu na hora que tua mãe tava cantando não, né? Sabe quem sou eu não? Boi da cara preta, vem cá que eu vou te pegar, vem! Eu não sei até que ponto isso aconteceu, que a geração parou de ter medo do boi da cara preta. O que tá acontecendo com esse mundo, meu Deus? Outra historinha também que a gente olha com... Cara, a gente criança era muito bobo mesmo, né? Existia um mito no meu bairro. Eu não sei se era toda a cidade, se era todo o bairro que tinha isso. Comenta aí se aconteceu isso contigo, se você pegou essa época. Que era o famoso carro preto. Ninguém podia ver um carro preto meia-noite, que a gente ficava assim, ó. Carro preto, corre, corre! Esse carro preto, meu amigo, ele era mais assustador que o boi da cara preta, a mula sem cabeça, do que o curupira. O carro preto teve uma época que era, meu irmão, pior do que filme de terror. E eu me lembro de uma situação que aconteceu, que eu tava dentro no campo, tinha acabado de jogar futebol, né, com meus amigos, e era 3 horas da manhã, eu tinha uns 12 anos, 10 anos, sei lá, 10, 12 anos, alguma coisa assim. E era 3 horas da manhã, pra tu ver como o meu bairro na época era tranquilo, mas tava tendo esse mito do carro preto. Porque as mães ficavam falando pros filhos, da meia-noite, vai pra casa porque o carro preto tá passando na rua. E aí os filhos com medo do carro preto, o que fazia? Metia o pé pra casa, vou obedecer minha mãe. Só que eu era ruaceiro e minha mãe não ligava pra isso. Até porque todo mundo se conhecia, era um bairro pequeno, todo mundo se conhecia. Qualquer coisa que acontecesse, eu corria pra casa de um vizinho, porque a minha era em cima do morro, era distante. Só que teve um belo dia, e no caso era uma bela noite, né? Porque era 3 horas da manhã. Tava eu e um amigo meu, sentado na escada, conversando, falando sobre jogo, tudo mais. E aí passou um carro preto assim, ó, dando a volta no campo. Aí o meu amigo olhou pra mim e falou assim, ó, mano, é um carro preto. Já é 3 horas da manhã. Eu fui, olhei pra ele, né? Com um amigo. Eu não queria mostrar que eu era medroso. O que eu fiz? Mano, pelo amor de Deus, pô, não tem nada a ver não. A gente tá entre amigos aqui conversando. Carro preto, é normal, é um carro, ora. É um carro, só porque é preto. O que tem a ver que é preto?
Deve ser uma pessoa aí perdida aí que não tá se encontrando. Começamos a conversar, tal, tudo mais. E o carro passou de novo. Aí o que aconteceu? Começou a dar uma cagadinha. Eu olhei pra cara dele e eu ri. Olha que carro preto! O carro preto tá fazendo de novo pela segunda vez. Não acredita nisso? Cara, que loucura! Lembrando do que a mãe dos meus amigos ficavam falando pra eles. À noite vai pra casa. O meu amigo olhou pra mim e viu que eu tava ficando com medo. Ele era mais velho que eu. Ele falou assim pra mim: se ele passa aqui de novo, você corre ou tu fica? Eu, como uma criança atrasada no tempo, olhei pra ele e falei assim: ué, depende de tu. Se tu ficar, eu fico. Se tu correr, eu corro. E ele me respondeu: então, bora ficar aqui. E foi conversando. O que aconteceu? Passou 10 minutos. O carro preto a gente viu ele da praça, de longe. O meu amigo olhou pra mim e falou assim: será que ele vai vir aqui de novo? Não é possível. Aí eu falei assim pra ele: se ele passar aqui, tu vai correr? Ele: eu não, pô, não tenho medo. E a gente começou a falar sobre ele, o carro preto. O carro preto tá vindo. Quando o carro preto tava subindo o morro, que eu fui olhar pro lado, o meu amigo já tava correndo lá pra casa, subindo a escada correndo, varado. Foi mais ou menos assim a cena. O carro preto tá vindo. Eu falei com você que eu ia ficar, mas eu tô ficando com medo. Eu acho melhor a gente Ué? O filho da mãe correu mais do que o Usain Bolt, irmão, quando eu olhei pro lado. Que miserável! E o cara era mais velho que eu. Tu acredita nisso, irmão? Olha como que eu era bobo. Eu tinha medo de carro preto, mas pra não demonstrar pro meu amigo que eu tinha medo, eu fiquei ali. E ele dando uma de durão porque era mais velho, né? Eu falei: pô, ele é mais velho que eu. Se fosse pra assustar, ele ia ficar com medo e ia falar: Xande, vamos embora, né? Só que não. Ele me encorajou. Eu fiquei, quando eu olhei pro lado, ele tava correndo lá pra minha casa. Quando eu cheguei lá, e a gente era íntimo, né? Quando eu cheguei lá, ele tava lá conversando com a minha mãe como se nada aconteceu, perguntando sobre um negócio que tava passando na televisão, que na época era Big Brother. Aí chegou lá correndo e falando assim: quem ganhou, tia? O Big Brother. E eu olhei pra cara dele e falei: miserável. Hoje em dia, se passa um carro preto e eu falo: cuidado, carro preto. A minha irmã olha e fala assim: esse é o carro do meu sonho. E nessa febre do carro preto, eu me lembro que tudo se tornava entre o carro preto. Tudo que acontecia era por causa do carro preto. Os folclore da época, que é hoje em dia também, né? Mas que se falava mais da época, estavam com inveja do carro preto. Eles ficavam entre si brigando, falando assim: a mula chegava pro Curupira, o Curupira chegava pro Saci, e falava assim: vocês estão sabendo aí do carro preto aí que tá roubando nossa fama? Estão assustando as crianças no nosso lugar, no nosso direito? E foi aí que nasceu o quê? O protesto. Pra você ter uma noção, tem uma cena no desenho Apenas um Show da época que passa um filme de terror, e aí o bichinho, que é o ratinho, que eu esqueci o nome dele, é Mordecai, o Rigby. Aí o Rigby tem medo de um carro clássico. E qual é a cor do carro clássico? É preto. Pra tu ver, o carro preto tomou conta da situação naquela época. Minha mãe, em vez de cantar o boi da cara preto, começou a cantar o carro preto. Carro preto, está passando na rua. Se não dormir agora, ele vai te jogar na mala. Mas aí fica a questão. Eu não sei se era em todo local que era dessa forma. Se você, na tua época, na tua infância, ou hoje em dia mesmo, você já ouviu falar sobre o tal carro preto, deixa aqui nos comentários. E já que você assistiu até aqui, por favor, meus irmãos, vamos bater agora a meta de 2.000 inscritos nesse canal. Já estamos chegando agora em 1.500. Me ajude, por favor, a bater em 2.000. Tamo junto, um beijo e tchau!